Que a coruja é o símbolo da filosofia, provavelmente você já sabe. Mas você sabia que o galo também pode ser considerado um símbolo da filosofia? Esse é o galo gaulês. Vamos aprender um pouco nesse vídeo o porquê que esses símbolos são utilizados como exemplos da filosofia e também em outras áreas. E como que isso está relacionado com figuras como Marx, Hegel, Napoleão Bonaparte, os gregos e até mesmo o Brasil. Nós já vimos em aula anterior, basta acessar o link aqui, que o significado da filosofia vem do grego philos sophos. Philos, que significa amizade, amor, e sofia, que significa sabedoria, conhecimento. Vimos com isso que a filosofia é representada pelo símbolo grego, a letra grega phi. Aqui nós temos a letra grega em maiúsculo, a letra grega em minúsculo, que representa a filosofia. Então, a filosofia é o amor, a amizade pela sabedoria. O que nós vamos buscar nesta aula é compreender por que a filosofia é relacionada frequentemente à coruja de Atena ou coruja de Minerva. Inclusive, por que esses dois nomes são usados, às vezes, de forma diferente. Essa é uma das representações da imagem da deusa Atena ou da deusa Minerva para os romanos, que ela está sempre acompanhada de uma coruja, ou como algumas traduções trazem, de um mocho. A deusa da sabedoria é a Minerva, ou a deusa Atena. Então, deusa Atena refere-se à mitologia grega. Na mitologia romana, a mesma deusa equivale à deusa Minerva, que é considerada a deusa da sabedoria, das artes, do comércio e também regia as estratégias de guerra. Por isso que, por exemplo, na Universidade do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das primeiras universidades aqui do Brasil, ela é representada em seu brasão pela figura da deusa Minerva, por representar a deusa da estratégia da guerra, sendo que um dos primeiros cursos era o curso de engenharia civil, de engenharia militar. Então, a deusa Minerva, ela é representada pela essa figura, e a coruja que sempre a acompanhava representa o símbolo da sabedoria. Por que representa o símbolo da sabedoria? Porque reza a lenda que ao cair da tarde, quando tudo estava pronto, a deusa lançava, né, deixava a sua coruja alçar voo sobre a realidade, e essa coruja observava tudo o que fora feito durante o dia pelos seres humanos para verificar se tudo estava em ordem. Daí vem a ideia da filosofia como uma figura contemplativa, aquela ciência, aquele conhecimento que contempla a realidade e verifica se tudo está de acordo com a sabedoria, de acordo com as estratégias, de acordo com a harmonia esperada pelos deuses. Então a filosofia recebe desde o início esse caráter de ser observador, como a coruja, ao cair da tarde, ou seja, depois que a realidade está pronta. Nesse sentido, muito mais tarde, a figura da coruja vai ser questionada ou não limitada ao alçar voo do entardecer, e será também provocada a receber a conotação do galo gaulês, o galo gaulês, que é o símbolo da França. Isso porque Karl Marx escreveu uma frase lá em 1843, num livro chamado 18 Brumário, que ele afirma: quando se cumprirem todas as condições interiores, o canto do galo gaulês, o galo gaulês que é o símbolo da França, anunciará o dia da ressurreição da Alemanha. Com isso, Karl Marx estava analisando a conjuntura
da época, e coloca isso no livro chamado O 18 Brumário de Louis Bonaparte. Tá? É escrito ali entre 1851 e 1852. Mas como que se faz esse pulo da coruja para o galo? Esse livro, escrito por Karl Marx, o 18 Brumário, ele faz uma análise concreta dos acontecimentos revolucionários da França, de 48 a 51. E ali tem todo o fervilhar da revolução propriamente dita e de uma conjuntura de questionamento ao poder estabelecido, ao poder econômico, político, etc. Ou seja, é inquestionavelmente um momento revolucionário em que a humanidade passa por mudanças significativas. E aquele contexto levou ao golpe de Estado por Napoleão III, né, que se nomeou o imperador da França à semelhança do seu tio Napoleão I. Então nós tivemos 3 Napoleões, inclusive. Né? Napoleão francês, Napoleão III é o Napoleão da Revolução Francesa, que a gente conhece quando se refere ao Napoleão propriamente dito. E Brumário, uma curiosidade, né? Brumário refere-se à data que corresponde ao calendário estabelecido pela Revolução Francesa. Havia um calendário próprio que era o calendário republicano francês, que se contrapunha ao próprio calendário gregoriano. Então, 18 Brumário é uma data, né? 18 Brumário é uma data que equivale a 9 de novembro no calendário gregoriano. Então, todo ano, no dia 9 de novembro, nós podemos lembrar do dia 18 Brumário, porque os revolucionários haviam proposto, inclusive, esse calendário republicano, um calendário diferente do gregoriano. Mais tarde, depois de Marx, um grande filósofo responsável por muitas das ideias presentes, inclusive no nosso direito atual e na nossa sociedade atual, chamado George William Friedrich Hegel. Hegel escreve esse livro, Os Princípios da Filosofia do Direito, é um dos livros de Hegel, um dos mais relativamente fáceis, vamos dizer assim, de se ler, em que nessa obra, logo lá no prefácio, em 1820, veja, quase 300 anos depois, Hegel diz que a filosofia só consegue pintar cinza no cinza. E aqui Hegel faz uma crítica àquela ideia da figura da filosofia meramente contemplativa, porque ele diz que a filosofia, né, tal qual a coruja de Minerva, só alça voo ao cair do crepúsculo, ao entardecer, e que, portanto, ela consegue contemplar a realidade, mas ela não consegue transformar a realidade como Hegel entendia que a humanidade precisava ser transformada. Então, a razão, tanto que Hegel vai dizer que o real é o racional e o racional é real. Com isso, por trás da concepção de própria dialética de Hegel, ele vai propor que a razão é o espírito absoluto, o ser absoluto, capaz de possibilitar a verdadeira realidade. Tanto que, em um determinado momento, ele observa, né, que o Napoleão, entrando a cavalo na França, ele diz que Napoleão é o próprio espírito absoluto concretizado, porque traz ali a verdadeira liberdade. E com isso, Hegel resgata a ideia marxista do galo gaulês como sendo aquele que desperta. Então veja a inversão. O galo é conhecido por despertar ao amanhecer, enquanto que a coruja de Minerva é conhecida por sair ao final da tarde, ao cair do crepúsculo, ao contemplar a realidade. E uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, elas se complementam. O que Hegel quer com essa crítica, ao propor o galo como símbolo da filosofia nessa perspectiva, é de que a filosofia seja mais provocativa, seja mais ativa em termos de realização de mudança concreta da realidade. Então, que a filosofia não se reduza ao papel especulativo, ao papel crítico, ao papel
analítico daquilo que está pronto, daquilo que está feito, mas que a filosofia seja a própria motivação, proposição, o despertar do dia, da criação, da atividade e que, portanto, ela seja a própria razão enraizada na liberdade. Com isso, o Hegel referia-se aí ao canto do galo gaulês no novo amanhecer. O novo amanhecer que seria o resultado da revolução, conforme define Karl Marx. Então, esse é um pouquinho da filosofia e da sua relação com esses símbolos, que é a coruja e o galo gaulês. Muitas outras ciências utilizam a filosofia, o símbolo da coruja, como representante da sua área, como a pedagogia, por exemplo, justamente por representar a sabedoria, a contemplação. É aquele animal que tem esse estereótipo de representar a sabedoria e o despertar. Gostou desse conteúdo? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe.